Sopros quentes funcionam como concentradores, ativantes e de grande poder. Para que servem? Para resolver severos problemas de inflamação ou infecção, necessidades magnéticas e mediúnicas de grande concentração concentrados fluídicos, e que são mais felizes no tratamento de inflamações, furúnculos, infecções localizadas, tumores em geral, cólicas menstruais, cólicas hepáticas, cólicas renais, dores de ouvido, a coluna vertebral, cérebro e grande efeito em articulações. Aqui eu falei isso na hora que for fazer alguma... Hã? Cerebelo. O que tem? Acho que o cerebelo. Onde está escrito? Cerebelo, tá? Como? Através do sopro frio, do sopro quente. Você concentra. Onde fica o cerebelo? Na cabeça. É como se nós não estica o dedo. Cerebelo, onde fica o cerebelo? Para soprar, isso. Você pode assoprar, você pode atingir ele pelo ouvido e pelo frontal. Agora, na hora, o que eu estou te falando é o seguinte, na hora que você vai soprar, você deve assoprar não no ouvido, porque vai causar desconforto para o assistido. Então, se você vai pensar na região, pode ser o cerebelo, pode ser qualquer outro, pode ser uma glândula, você queira atingir aquela glândula, você vai pensar nela, na vontade dela, e você atinge aqui, vai ter o mesmo efeito, e você tira o desconforto. Você assoprar, por exemplo, aqui, perto do nariz, isso vai trazer desconforto para o paciente, entendeu? O cerebelo não é mais a nuca aqui atrás? Perfeito, mas você está com ele aqui, e você pode atingir toda a região, através do o melhor seria o centro, o que seria o terceiro olho. O melhor para você atingir é este aqui. Mas você pode ter a intuição de não, você faz no ouvido. Por isso a sensibilidade da intuição é muito importante. Se você colocou o paciente tá de bruço, e você, na hora que você passou, você sentiu que aqui tem algum problema, você pode aplicar aqui. Agora, é aquilo que eu estou falando, uma soprada na nuca causa um desconforto. Concorda comigo? Diretamente. Ainda mais dependendo, se for sopro rápido, causa menos. Mas se você chegar na nuca, ainda mais se você é uma paciente mulher e você é um passista homem, ou uma passista mulher e um passista homem. Você vem na nuca, são áreas sensíveis. Então você vem e faz. Você pode evitar isso, porque a pessoa pode se sentir desrespeitada. Entendeu? Então o que você faz? Você coloca uma toalha, você pede permissão, ou se você sentiu que está ali, você está na dúvida, não está com segurança, pede para ela ficar de lado e vem aqui. E se concentra no que tu vai fazer, você vai atingir o mesmo objetivo. E não tem esse desconforto. Que você ouvido, na garganta também. Você vem aqui, você vai fazer um concentrado na garganta. A pessoa ali tá, a boca tá coisa. Você fazer aqui, o desconforto que é, entendeu? Aí você tem que também trabalhar o psicológico de quem está ali. O cara está ali, o cara nunca te conhece, às vezes não te conhece, não tem a menor intimidade contigo, não sabe quais são as suas intenções. Então, você podendo evitar certas situações desconfortáveis, o paciente se evita. Porque o melhor, sempre, o que não for confortável para o paciente não é melhor para ele. Porque você perde o elo, você quebra o elo. Então você tem que fazer a coisa diretamente no local que você for. Então se você, por exemplo, você não pode trabalhar o humeral. A dificuldade de você trabalhar o humeral e pelo cardíaco é porque os dois estão na mesma frequência. Então, a sensibilidade é diferente. Então, você tem que ter muita técnica para você, através... Por exemplo, você vai dar um passo, a pessoa está encostada na parede. Você não pode... Você tem que dar um passo, a pessoa está presa. Ou a pessoa está numa cama. Você está no CTI, a pessoa está toda entubada e você quer dar um passo e você sentiu que está com problema no humeral. Você não pode virar, aí você não vai trabalhar o humeral. Entendeu? Se através da tua concentração, você vai atingir... A dificuldade existe pela frequência, os dois têm a mesma frequência.
São frequências medianas. Se fosse uma frequência baixa, uma frequência, você consegue distinguir mais fácil. Agora, os dois têm a mesma frequência. Você atingir o outro lado é mais difícil, mas é possível, desde que você tenha treinamento para isso. Você dá passe, você limita muito, você pode dar passe no hospital, mas você fica todo limitado. Você não pode virar, você pode... Tem hospital que proíbe de você fazer gesto, você chegar perto, entendeu? Acontece. Você pode fazer um bem muito grande para quem está ali. Se for de todo caso, no magnetismo tem sempre essa solução. Não tem solução, arranja-se uma solução. A pessoa está no CTI, não tem condição de você fazer, você faz irradiação. Combina, se ela estiver lúcida, combina com ela, ou no horário tal, eu vou entrar em relação magnética contigo e vou fazer o trabalho. E dá o mesmo resultado de que estaria a pessoa no seu lado. Entendeu? Aí você faz o passo no manequim ou... Você faz ele mentalmente. Você pode, dependendo, se você achar que você vai se concentrar mais, aí depende de você, da sua sensibilidade. Se você achar que você vai se concentrar mais, você fazer um passo imaginando que a pessoa está sentada aqui, aí você vai trabalhando no teu pensamento onde você vai trabalhar. Então, a pessoa está aqui sentada, como se você imagina lá, pode estar lá no Japão. O importante é sincronia de horário. Ela está lá na mesma frequência que você. E você conseguir atingir. Tem um caso que aconteceu de um rapaz, um grande magnetizador ele, e foi procurado por um amigo que não gostava dele, amigo de adolescência, aquelas rusgas, né, de adolescência, que não se falaram, nunca se falaram, depois da adolescência não se falaram mais. E ele foi procurar esse rapaz, pediu um amigo em comum para procurar, porque ele tinha um filho que era atleta, tinha uma saúde de ferro, né? E foi fazer um exame para o terceiro ano, foi um exame de rotina, constataram que ele estava com problema, internaram e ele estava morrendo. E ele, desesperado, soube que o João trabalhava com essas coisas, pediu para alguém fazer o contato. Esse fez o contato com o João pediu a um outro amigo, olha só, eu quero que você me ajude, eu estou com um amigo internado, só que eles estavam a 300 quilômetros de distância do rapaz que estava, o outro amigo estava a 300 quilômetros de distância. Falei, eu quero que você me ajude, vamos fazer uma radiação e eu vou curar esse rapaz. Aí o amigo falou, pô, mas João, você vai estar dizendo que vai curar? Não, vou curar, porque Deus quer que eu cure. Aí esse amigo, porra, esse cara, Deus quer que ele cure? Pode ser que não dê certo. O amigo ainda falando, não, João, com calma, pode ser que não dê certo. Não, que se fosse para não dar, o pai do rapaz não tinha me procurado, que nunca mais me procurou, tinha raiva de mim. Se Deus mandou ele me procurar, é porque eu tenho condição de curar. Porque se fosse para ele morrer, ele não precisava me procurar, procurasse outro. Então, se mandou me procurar, é porque isso não é soberbo, isso é vontade. Ele disse que vai fazer. E foi lá e fez. Marcaram o horário, fizeram e deu certo. E o rapaz saiu, não tinha, já estava desenganado, as falências, já constatando que os órgãos estavam falindo. E o rapaz começou a melhorar, 3 dias depois saiu. Do mesmo modo que ele entrou, ele saiu. Aí mandou, pô, mas ele falou que Deus mandou, e a soberba, ele conseguiu, mas é a vontade. É uma pessoa que... E ele, com maneira lógica, se fosse para morrer, ele vai morrer de outra coisa. Mas daquilo ali, se fosse para ele morrer, o pai não tinha me procurado. Porque às vezes as coisas acontecem, colocam alguma coisa na tua... Você tem que acreditar que você pode ajudar. Não, se você veio, subiu esse morro, até aqui eu vou te ajudar. Porque alguma coisa conspirou. Certo? Porque se você está obsediado, está com algum problema, o próprio obsessor vai fazer de tudo, vai atravessar tudo na tua frente, vai te dar preguiça para você não vir. Muita gente teve aqui que ontem, no meio do caminho, ia desistir de vir.
E aí hoje está aqui de volta, entendeu? Porque às vezes atenta, porque se o obsessor achar que aquilo que você vai fazer pode causar algum risco para ele, ele vai tentar impedir que você chegue lá. E a mesma coisa no coisa. Se você acreditar, você tem que acreditar e botar sua vontade. Isso não é soberba. Eu quero ajudar, eu vou ajudar. E se Deus colocou ele aqui no meu caminho, é porque eu tenho condição, eu tenho capacidade para ajudar. Se alguém veio te pedir ajuda, mesmo que você não goste, igual você não tinha porquê, ele não gostava dele, o cara não gostava, os dois tinham antipatia, mas pelo filho ele quebrou isso tudo e foi pedir. E sem fé, falou, não, peraí, ele já estava acreditando em qualquer coisa, ele já mete com essas coisas mesmo, de magnetismo, como é que é o nome mesmo, aquilo ali, e conseguiram recuperar. Então o poder da vontade independe, porque essas coisas que você bota rótulo de, não, com sapato não dá, ou você tiver a água, se tiver a garrafa fechada não vai magnetizar, isso é... O magnetismo ele vai muito além de distâncias, de coisas, e o que manda, você pode atingir qualquer parte por uma outra parte oposta do corpo, desde que você direcione os fluidos, entendeu? Você pode atingir uma dor de ouvido você fazendo um sopro no pé, entendeu? Se você só resta para você, a pessoa está enterrada de cabeça para baixo, e ela está com dor no pé, e você só tem o pé para trabalhar, você pode trabalhar com o pé. Entendeu? Por qualquer outra coisa, você vai trabalhar desde que você direcione ou coisa. Que o fluido vai lá. A tua vontade é que vai guiar o fluido. Não é a qualidade do teu fluido, a tua vontade que vai direcionar ele. Entendeu? Então, independente de aonde você vai fazer. Entendeu? É lógico, se você puder, se tiver a condição de fazer no local já mais apropriado, é melhor para você, é melhor para o assistido, mas nada impede, nenhuma distância, nenhum obstáculo. Se você consegue fazer daqui para o Japão, não vai ser essa parede que vai me parar. É você pegar um escudo ou pegar uma espada, que você vai pegar uma espada, vai fazer assim e o fluido não vai. Não é isso que vai parar, entendeu? Que passa por tudo e por qualquer coisa. Que comanda é a sua vontade que direciona. Então, certo? Vamos em frente. Observações práticas. Não são todos os magnetizadores que possuem chamado sopro curador. Não são indicados a realizar essa técnica magnetizadores com comprometimentos pulmonares ou complicações severas. Quer dizer, quem tiver problema respiratório, que já tiver um quadro de difícil de respirar, ou que é muito fumante, que não tem uma capacidade aeróbica razoável, é desaconselhável, faça outra técnica. A não ser que, mas podendo evitar esse tipo de técnica para sofrer desgaste desnecessário, que você pode compensar isso com outras técnicas. Porque realmente o sopro tem uma eficiência grande, mas tem um desgaste grande. Esse livro que você está apresentando é do Passe ainda no Chapéu ou é outro livro? Não, esse é um resumo. É baseado em algumas obras de Jacó, algumas obras dos magnetizadores, baseado em tudo. Na realidade, a bibliografia é vasta e não só espírita. E se você colocar peso e medida, tem mais não espíritas do que espíritas. Porque o tempo também do magnetismo não é maior do que o tempo do espiritismo. É aquilo que eu falei ontem, o espiritismo se baseou no magnetismo. O magnetismo foi a base científica para a codificação de Kardec. Kardec já era magnetizador há 35 anos. Então, ele aprendeu, o que ele estudou foi com os magnetizadores clássicos que não eram religiosos. Ateu. Mas muita gente diz que ele era, algumas correntes dizem que ele era vaidoso e coisa, gostava de aparecer, mas se você vê na literatura, os amigos dizem que ele era dono de uma generosidade absurda. Ele atendia a toda e qualquer pessoa, branco, preto, encarnado, entendeu? O espírito fala mal,
falam mal de... Todo mundo fala mal e fala bem. Fala mal da Dilma. Então, mas tu vê que o grau de evolução do magnetizador é importante. Para ele chegar a um sentido, ter um sentido porque justamente é a vontade dele. Independentemente da religião, a pessoa que se coloca numa postura reta, moralmente falando, não tem esses desvios de raiva, de ódio, desejar o mal. Essa pessoa, mesmo sendo não acreditando em nenhuma religião, não acreditando nem em Deus, né? Tem ateu que diz, eu sou ateu, graças a Deus. Esse, então, ele é mais ou menos ateu, né? Mas ele, graças a Deus eu sou ateu. Mas, entendeu? Então, esse nosso irmão lá, que era depressivo, 42 anos, hoje ele continua dizendo que ele é ateu, mas ele é magnetizador e faz fluidificação da água, participa de reunião, só que, por exemplo, na hora que vai falar do evangelho ou de qualquer outra coisa, ele se abstém, ele vai para o outro lado. Mas ele vai lá nas casas. As quartas-feiras você trabalha aqui. Isso. Né? Tem um preparo seu, tem alguma coisa que você não possa fazer para, vamos dizer, antes da sessão, você vai evitar bebida, sexo, umas coisinhas que você pode levar melhor na sessão. O preparo moral é importante nos dois casos. Você evitar excesso de qualquer... Embora eu tenha a concepção que o sexo não é uma coisa ruim, dependendo de como você faça. Se for uma parte promíscua ou alguma coisa em excesso, é lógico que é ruim. Você trabalhar isso moralmente, você já evitar de comida, não é porque a carne seja ruim para o magnetismo, mas se você, como 90% somos magnetizadores e usinamos pelo gástrico, então se você comer comidas com difícil digestão, vai te causar problemas maiores. Então você, entendeu? Vai te potencializar e você usina pelo gástrico. E você começa, aí você come comidas pesadas. O teu desconforto vai ser muito maior. Hã? Da resposta, não vai te compensar de uma tal forma que você, com 3 passos, você já não está aguentando, mas você está doido para ir embora. E é tal negócio, é um ato. Eu finalizo sempre o passe, e na hora que eu finalizo o passe, eu falo para o assistido, olha, o passe é um ato de amor, e eu finalizo sempre com um abraço. Então, ele é um ato de amor e você tem que estar querendo estar ali. Você não pode fazer aquilo por obrigação. E se você tiver com dor ou com algum desconforto, você já não tem o que fazer ali. Então, infelizmente, se só tem você para dar passe e você tem mais 7 pessoas para atender, é melhor você não atender. Pede desculpa e para. Então, você, para evitar isso, então você já come alguma coisa melhor. Você evitar situações, no dia que você vir dar o passe, situações de risco, de você discutir, de briga, tentar não, porque no cotidiano, com a família, filho, coisa, sempre tem um que vem, pai, me presta o carro aí, não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então você evita essas situações, tentar evitar, é difícil, mas se por acaso acontecer, você tentar direcionar para você não perder teu equilíbrio. Você você vir desequilibrado com alguma coisa apertando teu coração, você não vai fazer um bom trabalho, entendeu? Por isso que o importante é ter uma equipe, que aí um cobre o outro e você vai, o dia que você não está bem, você vai fazendo, você direciona, o mais experiente de repente olha, analisa, é o que mais acontece, analisa a ficha, direciona, você faz dispersivos, gerais, transversais, longitudinais, ou faz concentrações, faz isso, faz aquilo, você já vai ali, já sabendo o que você tem que fazer, embora tem lugares que não proíbem isso para justamente treinar o tato, porque se você vier com a receita, faz um dispersivo geral, longitudinal ou transversal, a pessoa se acomoda e não faz o tato, não faz a relação. Então, para você conseguir, mas você, no início, você, não esquece, você faz o tato, vê o que coisa, mas é possível que, pela ficha dele,
fez com esse problema. Então você, quando chegar nesse centro de força, você olha com mais carinho, você, né, tenta ter uma percepção melhor, isso ajuda. Se você, por exemplo, a pessoa está com um furúnculo, aí você olha, você pode fazer um sopro aqui, mas você vê, entendeu? Faz um dispersivo, e você já direciona, mas sempre a pessoa tendo que... Outra questão, se você tem algum problema crônico, você tem que tomar determinada medicação. Isso também no passista? No passista, se você não fizer o dispersivo. Qualquer influência boa ou ruim... Você pode tomar, passar para o paciente, para você não fazer, Ah, se você estiver tomando algum remédio? dependendo da medicação. Se você fizer Se for alguma coisa, por exemplo, um psicotrópico, alguma coisa para dormir, ou coisa, aí é bom evitar. Se for, você está com algum probleminha, você tomar um remedinho, um ASzinho, coisa que não te cause transtorno, não há problema. Por exemplo, é muito importante na ficha da anamnese nossa, a gente sempre pergunta se a pessoa que está com depressão, se tem um hábito de tomar paracetamol. Paracetamol é um veneno para o fígado. Se você botar na internet o paracetamol, você vai ver o que dizem do paracetamol. Só que a propaganda dele é muito boa, é muito grande. Tanto que nos Estados Unidos, ele é vendido... Olha que os Estados Unidos não vende nenhum remédio sem prescrição médica. E o paracetamol, que se eu não me engano, é paracetaminofênico, o nome, o princípio lá, ele é vendido, tem paracetamol nos Estados Unidos para queda de cabelo, unha encravada, para tudo que você possa imaginar tem o paracetamol. E ele ataca o fígado. E é justamente onde o esplênico é responsável. Então, isso é comprovado, isso foi descoberto até por um acaso. A pessoa que está tendo depressão, que toma paracetamol, retarda os resultados. Entendeu? Então é melhor escolher outro remédio. E ainda tem aquela história da dengue, né? Que a dengue, o vírus que fez uma mutação e provocou, aí vem um vírus diferente, mais agressivo, e provocou a dengue hemorrágica. Na realidade, é que isso não é divulgado. Na realidade, como a indicação para a dengue era paracetamol, então ele ataca o fígado, ele é agressivo no fígado. Quando a pessoa pega de novo a dengue, o fígado já está arrebentado por causa do paracetamol e por isso ela vira hemorrágica. Mas isso não é dito porque o poder farmacêutico é muito forte. O nome agora é paracetamol, né? Hã? Paracetamol. Para que você está mal, mas tu vê que a propaganda toda oficial é para a pessoa só tomar o paracetamol. Só para você tomar. Tem dengue, está em risco de dengue, você vai tomar o paracetamol. Mas por isso que ela evoluiu e aí já pega e vira hemorragia. Mas aí foi o vírus que botou. Você bota lá paracetamol na internet e vê o que de vários lugares. Você botar em qualquer idioma. Isso não é coisa só em português, não. Você bota em inglês, em espanhol, em alemão. Vai mandando traduzir, só vê as coisas bonitas que tem do paracetamol. Mas então, a medicação pode influenciar. Como pode influenciar no tratamento? A pessoa está com depressão. Então, ela uma crise grande. Então, ela foi no psiquiatra, no psicólogo, e ele receitou um calmante para a pessoa, dormir. E começa a fazer o tratamento, quando começar os centros de força, começar a funcionar, ela tem que voltar, ela mesma vai voltar, você pode até indicar, mas ela mesma vai voltar, porque aquele remédio que ela tomava, que fazia ela dormir 2 horas por noite, vai começar a dormir 2 dias. Então tem que diminuir, talvez é justamente a satisfação que você tem, porque você vê que, não, eu estava tomando 3 vezes por dia, eu já passei para 1, e agora já não estou nem tomando, então a evolução dela. Então,